Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. Então, estamos dando continuidade aí para quem gosta de dimensionar e quem trabalha com dimensionamento de câmaras frigoríficas. Hoje, como você viu no título da aula, a gente vai falar aí de carne bovina e vamos trazer alguns conhecimentos adicionais. Lógico que a gente, quando fala de carne bovina, se aplica para qualquer alimento, conforme você viu nas aulas anteriores, a 14 e a 15. A gente tem utilizado o modelo de Choi e Yocus, né? Que desenvolveram ali toda a modelagem termofísica dos alimentos e que nos permite aí, com uma boa exatidão e precisão, prevermos o comportamento dos alimentos em diversas temperaturas. Hoje a gente vai fazer novamente o passo a passo junto com você e adicionar algumas particularidades que você deve considerar em condições como a de hoje, que também se aplicariam à carne de cordeiro ou carneiro em situações de temperaturas semelhantes. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um subir de uma escada, né? Na aula passada, nas duas aulas passadas, você viu como foram aulas um pouco mais extensas pela quantidade de informação apresentada. E hoje a gente agrega novas informações e a planilha que se apresenta aqui pode ser usada também para aquele tipo de carne das aulas passadas. Então, fique tranquilo que a gente está fazendo aqui é só agregando mais conhecimento, porque realmente se desse tudo em uma só, a aula 15 teve 1h30 de aula, ficaria muito difícil. Então, a gente agora está te mostrando um outro alimento, que é a carne bovina, para que você se habitue aos ajustes, como fazer os ajustes em cada alimento, conforme o modelo de Choi e Yocus, e utilizando também algumas metodologias que a gente gosta aqui para ajudar você. Na verdade, a gente selecionou algumas metodologias ao longo da nossa carreira para realmente aí trazer um trabalho, um resultado de excelência, para que não aconteça aquilo de não sei por que minha carga térmica não está batendo. Tudo isso vai da profundidade da modelagem que você faz e a gente aqui mergulha a fundo. Então vamos seguir com a aula de hoje. Vamos acionar aqui a nossa canetinha. Vamos lá. Pessoal, não vou colocar figurinha aqui na aula de hoje. Você vale as figurinhas das aulas 14 e 15, tá bom? A gente vai direto aqui para os cálculos, dado que os conceitos já foram apresentados nas aulas anteriores e que os novos conceitos iremos agregar na aula hoje que a gente vai te mostrar. Importante que você tenha praticado bastante a aula anterior. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. A gente vai tratar aqui de carne bovina, né? Então, novamente, a gente recorre ao modelo de Choi e Yocus, né? Vou deixar até anotado aqui para você. Ajusta aqui, ó. Choi e Yocus, tá? E está lá na aula, que é de 1986. Está na aula, ver a aula lá na pastinha da aula 14, 15, a gente está no 16. Então, na aula 14 foi quando eu coloquei o documento lá de um dos artigos que citam fortemente Choi e Yocus. Lá tem aquela tabela de calores específicos, da onde eu já te expliquei na aula 14 como é que faz. E aqui eu vou refazer, tá? Utilizando a mesma tabela, você vai ver que são os mesmos números, porém para uma condição diferente. Nessa situação aqui, pessoal, da carne bovina, a gente vai trabalhar com uma temperatura inicial e final diferentes. Então aqui a carne já foi pré-resfriada, uma situação muito típica que a gente já viveu, que a gente já trabalhou. Então a temperatura inicial da carne, né, vamos chamar aqui de T inicial, vai ser de 10 graus positivos, tá? E essa carne, ela precisa ser refrigerada, né, até T final igual a menos 20, tá? Da onde vem a decisão da temperatura final de cada alimento? O tempo de armazenamento, tá? Tudo é uma questão
de você conhecer bem as particularidades do alimento. E você pode armazenar carne a -5? Pode, a 0? Pode. O que vai mudar é o tempo de validade dela, o tempo de prateleira. É isso que vai mudar. E você refrigerando da forma correta, fazendo a rampa correta conforme a gente já discutiu isso na aula passada, não danificar ou degradar alguma característica importante do alimento, como o aspecto visual e tudo mais, você pode armazenar. Quanto mais baixa a temperatura, né, por conta de você ter uma menor atividade microbiológica no alimento, mais tempo você vai poder armazenar com uma menor temperatura. Nesse caso aqui, a gente vai apresentar uma da situação da carne bovina, que ela necessariamente precisaria ser refrigerada até -20 para depois seguir aí o percurso dela durante a cadeia do frio, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente já sabe que a carne vai entrar dentro da câmara frigorífica a 10 e ela será refrigerada a -20, até -20, tá? Então, como é que a gente faz? Tudo começa com... Perdi o ponteiro aqui. Tudo começa com o modelo de Choi-Okus. Então, eu vou falar isso várias vezes até bater aí para você, tá? Então, o C-proteína, que é o calor específico da proteína, é 2,0082, tá lá esses, conforme eu já falei na aula passada, não vou falar de novo, são os coeficientes do polinômio, né, ajustado por mínimos quadrados, que é um método de regressão linear, que Choi-Okus utilizou para validar aí um grande modelo, uma grande experimentação que eles fizeram, tá bom? Então, olha lá a aula 14, se você está com dúvidas da onde vem esses números aí. Considerando que você já entendeu, vamos seguir em frente. 0 mais 0,0012089, beleza? 0,0012089 vezes a temperatura. Muito importante, pessoal, uma coisa que eu vou te falar agora. Lá na aula passada, a gente estava trabalhando com uma temperatura e a gente selecionou a temperatura ali, a temperatura final, né? Porque não haveria uma grande diferença de calor específico ali naquela situação. Como aqui a gente já está trabalhando com temperaturas negativas, o método que eu vou te apresentar aqui hoje, ele na verdade é o mais conveniente para qualquer situação. Em alguns momentos, e até recomendo que você use essa planilha aqui também para analisar o impacto lá no caso do carne de cordeiro. Mas eu fiz aqui duas médias diferentes da média que eu fiz lá. Uma eu peguei lá T final, aqui eu faço a média para jogar dentro da equação de Choi-Okus, e lá, que é uma coisa que eu vou falar na próxima aula, eu pego a temperatura média, né, fazendo ali simplesmente a média das temperaturas, subtraindo sem considerar o elemento base. Aqui eu uso o elemento base, que é somar os dois e dividir por 2 no caso do evaporador. Por que eu fiz essa diferença? Só para te mostrar que tem gente no mercado que calcula a média daquele jeito lá. E em alguns casos, qual que é o ponto que eu quero chegar com você? Em alguns casos, quando você não nota uma diferença significativa do real para um método não exato que o pessoal escolhe para fazer ali a média, né? Isso é muito importante, isso que a gente faz, né? Por isso que isso eu separei em 6 aulas. Ali tá tudo certo, e se você usar o que eu vou fazer hoje lá naquele caso, não vai dar diferença significativa. Porém, se você fizer aquilo que eu fiz na aula passada para hoje, já vai dar diferença, e aí estaria com um erro grosseiro no resultado que você deveria obter hoje. O que eu vou te apresentar hoje, digamos, é o mais adequado em qualquer situação. Lá eu plantei, te apresentei os conceitos, mas na hora de fazer a média e escolher a temperatura para entrar no polinômio, lá eu escolhi a temperatura final. Deveria ser a temperatura média. Por que você mostrou, Rafael? Porque às vezes, você fazendo algo desse jeito, vai dar certo, como deu lá. A diferença não é significativa para você, se você usar o método que eu estou usando aqui agora. Porém, nessa situação de hoje, se você usasse aquele método, daria um grito de erro. E tem muita gente
que já nem faz direito a modelagem de câmara frigorífica como a gente faz e nem chega na nossa profundidade. Pessoal, são poucas pessoas que fazem. Aí vem o problema, que ainda o cara usa contabilidade, tem livros, texto em português que fazem daquele jeito, né? Então, complicado. Então você use o que eu estou te mostrando aqui agora, e isso a gente faz para te mostrar, né? Olha, é assim que funciona, é assim que acontece as coisas, tá? Então, já teve espaçonaves realmente que caíram aí na história toda da NASA por pequenos erros assim entre equipes. Não só de unidades, de forma de unidade para Faraday para grau Celsius, o sistema britânico para SI, não. Estou falando de modelagem simples que o pessoal costuma errar, que numa situação ela fica encoberta porque o valor real se parece com o resultado proveniente de um erro, coincide. Mas quando você leva a situações mais extremas como a gente vai levar hoje, o erro ficaria grande. Então aqui eu estou te mostrando o que você deve usar em qualquer situação. A planilha lá está certa para aquele caso de parar em 15 graus Celsius ou 10 graus Celsius positivo. Mas aqui daria um erro maior. Então você fique ligado, porque é o que eu estou te mostrando aqui, e isso é para te chamar a atenção. Eu quero agora que você volta lá na planilha da aula 14 e 15, que você faça os ajustes, não pegando pela temperatura final, isso é um exercício que eu quero que você tenha, mas pegando pela temperatura média, como eu vou fazer aqui no caso do uso dos polinômios de Choi e Okus. E quando a gente chegar na aula 17, que é a próxima aula, eu quero que você pegue a forma como a gente encontrou a temperatura média do evaporador, que vai estar na próxima aula, na aula 17, e que você corrija na aula 15, a mesma forma que eu fiz lá para achar a temperatura média do ar no evaporador, eu quero que você use o que eu vou te mostrar na próxima aula, na aula 17, na aula 15, e que você pegue o como eu faço agora, o uso da temperatura média de entrada e saída da carne, temperatura inicial e final, aliás, da carne, para alimentar o polinômio, que você use na aula 14, porque lá eu usei só a temperatura final, e veja os impactos, tá bom? O correto, então, é o que nós estamos te mostrando aqui, com agora um amadurecimento. Você já não vai mais ser ingênuo na análise de uma planilha naqueles pontos. Porque se eu deixasse tudo certo, você não veria como as pessoas erram. Então, a tecnologia que eu uso de ensino e as formas estratégicas que eu monto as minhas aulas para você, para o teu próprio benefício, é para despertar a tua consciência. Então, digamos, você vai ficar um pouco mais desconfiado e mais criterioso agora na hora de analisar um resultado que lhe é apresentado, tá bom? Então, siga em frente. Então, vamos lá. A gente tem aqui a temperatura final inicial e o que eu vou colocar aqui agora no modelo de Choi e Okus, como eu estava te falando, a temperatura média. E como é que eu calculo a temperatura média aqui? Qual é a temperatura que eu vou colocar? Simples, olha. A temperatura que eu vou utilizar no modelo de Choi e Okus é T, vamos chamar de T médio, é igual a 10 mais menos 20 dividido por 2, tá? Então, o que deu aqui? 10 mais menos 20 deu menos 10 dividido por 2 igual a menos 5 graus Celsius. Essa é a temperatura média do percurso aqui, de 10 a menos 20. Então, essa é de fato a forma correta de você medir, de você determinar qual a temperatura vai ser usada para o cálculo dos calores específicos. Então, eu quero que você, como exercício agora, corrija o que eu te mostrei. Você achou que estava fácil, né? Volta lá e corrige a aula 14 para você aprender mais e estar preparado para a aula 16, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo em frente, menos 5 mais menos 0,0001
0, 0, estou contando os zeros aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros, 1, 3, 1, 2, 9, vezes menos 5 ao quadrado, que é igual, você fazendo na calculadora, 2,0021. O que? Tudo que está aqui agora é kJ por quilograma Kelvin, tá? Que é o calor específico. Vamos lá, então, pegar aqui o caso da gordura, porque nessa carne tem gordura. Na carne bovina, é claro que tem gordura. Então, gordura igual. Calor específico da gordura. Isso aqui é um Rzinho, termina com D mudo ali. Opa, meu caneta está no final aqui. A lousa eu cheguei no final. 1,9842 mais 0,001473, tá? Vezes menos 5 mais menos 0,00000, 5 zeros eu estou contando aqui, 48,008 vezes menos 5 ao quadrado igual a 1,9767, tá? Kilojoule por quilograma Kelvin. A cinza entra no modelo da carne bovina, que é igual. Isso tudo aqui são os coeficientes dados, né? 0,926 mais 0,0189896 vezes menos 5 mais, que é o mais, menos 0,00000, 5 zeros, estou contando aqui, 36817 vezes menos 5 ao quadrado igual a 1,08306. Tudo kJ e quilograma Kelvin, tá? Agora, eu vou usar lá conforme o modelo de Choi e Okus que eu te mostrei. Vale a pena abrir lá aquele artigo que eu te mostrei, que mostra lá, tem o calor específico conforme eu te expliquei, da água na faixa de 0 a 150, na faixa de abaixo de 0 até menos 40, ou de gelo. Qual modelo eu vou utilizar aqui? Então a pergunta é, o calor específico, né? O calor específico deles, eu vou até te adiantar aqui e mostrar a planilha, já para apresentar este conceito. A gente vai pegar claramente o de menos 40 a 0. Por quê? Porque a temperatura final, que eu já calculei aqui conforme a que a gente combinou, que é menos 5, ele caindo naquela regra que eu te mostrei lá, ele já pega esse daqui, ó, que é o de menos 40 a 0. Então você tem que olhar agora, não a temperatura final, mas a temperatura média. A temperatura média. Desculpe. A temperatura média aqui da água, para você trabalhar com ela, é baseado na temperatura final. Então qual que você vai escolher? Esse daqui que é a temperatura de menos 40 a 0. Mas poderia eventualmente ser o gelo. Como é que você considera se é gelo ou não? Quando ele vem já de uma temperatura negativa. Então, ó, se G3 for maior do que 0, já pega o valor da água, se não do próprio gelo, que é o G16. O que eu quero dizer, pessoal? Então, assim, ó, o critério de decisão para saber qual calor específico vai usar, se é do gelo ou não, primeiro é da onde ele parte. Por quê? Porque se ele está partindo de uma situação acima de 0, a água é líquida e o calor específico da água líquida é muito maior. Então, é mais prudente você fazer o cálculo com um calor específico maior, né? Agora, se ele já parte, além de ela partir de acima de 0, então você já considera que você vai usar líquida e não gelo, né? Você já considera que você vai calcular ela a partir de água líquida, ou água de menos 40 a 0 ou de 0 a 150. Por quê? A temperatura que ela parte é acima de 0. No caso lá,
o mais 10, que é a temperatura inicial. Agora, se ele partisse de uma temperatura negativa, já logo de cara usa o calor específico do gelo. Tá bom? Usa do gelo, tá? Então é esse que é o ponto. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Olha lá, vê se a temperatura inicial é maior do que zero, pega a da água, que tem calores específicos maiores, senão já pega do gelo. E, para decidir qual que é, vê a temperatura final. A temperatura final é menor que zero? Então, meu amigo, pega o modelo de menos 40 a zero. É maior que zero? Pega o modelo de 0 a 150. Tá bom? Foi assim que foi selecionado o modelo correto, que no caso é o de menos 40 a zero, que eu peguei o calor específico, que é maior. Tá bom? Então, voltando aqui, agora eu ponho aqui na tela para você. Aí, pronto, está aqui na tela. Então, vamos lá. Vamos continuar. A gente agora, dado essa ponderação que nós fizemos sobre o gelo, tá? Tô com um problema aqui no meu gravador. Volta o mouse. Aí, aqui. Perfeito. Então, vamos lá. A cinza já foi calculado, da água. Então, o da água é o calor específico da água. A gente já sabe que a gente vai pegar o da faixa de menos 40 a zero, até zero, é flechinha, né? Não menos zero, é zero. Conforme a gente acabou de discutir, que lá, então, vamos selecionar o polinômio 4,1289 mais menos, que é do próprio valor do polinômio, 0,0053062 vezes menos 5 mais 0,0099516 vezes menos 5 ao quadrado, que é igual a 4,18031. Tudo quilojoule, quilograma Kelvin. Beleza? Aí vem o seguinte, né? Voltando lá para a planilha, a fração da carne bovina ela é diferente totalmente da carne de cordeiro. A única coisa que elas são iguais é porque ambas, né, por serem carnes, não tem proteína nem fibra. Mas o valor aqui de proteína é outro, a gordura é outra, é até um pouco maior, a de cinza é outro e o de água é outro, tá? Então agora a gente vai fazer a contabilização geral do nosso calor específico nesse caso. Então, conforme você viu lá na aula 14, a gente vai fazer o mesmo esquema aqui. Então, o calor específico da carne bovina é igual ao que? A somatória, tá? Dos calores específicos de cada elemento vezes a fração de cada elemento, né? Então, isso daqui se traduz da seguinte forma. Eu vou pegar aqui cada calor específico calculado, né, que são os Czinhos, e vou multiplicar pela sua fração correspondente. Então, o da proteína, que é 2,0021, multiplica pela fração da proteína, que é 17%. Então, fica 0,1748. Né? O da gordura deu 1,9767 vezes 22%. Né, 22,55, então ficou 22,55, tá? E o da cinza era 1,08306, 1,083, dá para arredondar para 1 aqui, eu deixei assim, vezes 0,0082, porque é 0,82%. E o da água é 18031 vezes 58%, que é 0,5821, que é 58,21%.
Então, calculando cada produto desse, né, eu vou ter 0,35, aqui eu vou ter 0,4457, aqui eu vou ter 0,0089, aqui eu vou ter 2,4334, tá? Então, portanto, somando tudo isso daqui, a gente vai somar esses quatro valores aqui, o 0,39 mais o 0,4457 mais o 0,0089 mais o 2,4334, o total do calor específico da carne ficou 3,238 kJ por quilograma Kelvin, tá? Então, a gente acabou de calcular o calor específico da carne bovina. Agora, o seguinte, vamos lá. A massa média dessa peça com que a gente trabalhou no passado, né, um matadouro aí, num produtor de carne muito grande, nessa fazenda em particular, a massa média da carne era igual a 270 quilogramas por unidade, tá? Entravam de cada vez nessa etapa aí de congelamento, né, 1.100 carcaças de cada vez, tá? A massa total é igual a 1.100 vezes 270, tá? Igual, portanto, a 297 mil, isso aqui é um 9, 297 mil quilogramas no total de carne de cada vez entrava nessa estação de congelamento que a gente chama. Tá bom? Nesse caso, para que a carne congelasse da forma mais homogênea possível, com o menor tempo possível, isso é importante. Você tem que encontrar, né? Você sempre pode encontrar a pergunta é, qual é o tempo mais rápido que você pode resfriar uma carne para que ela no final congele de forma totalmente homogênea, né? Sem ter lá um miolo muito líquido ali, só formando uma casca que bloqueie e isole o miolo da carne para a hora do transporte, você ter certeza de que de fato a carne está totalmente congelada até o interior dela, principalmente carcaças grandes, né? Se fosse bifes fatiados, isso acontece com menos probabilidade. Agora, quando é uma peça muito espessa, uma peça completa, você tem que pensar em homogeneização do congelamento. Então, às vezes precisa de um tempo maior de congelamento. Nesse caso, a gente trabalhou com 18 horas, tá? Com 18 horas de congelamento. Então, você pode diminuir, só que o que acontece é que você não vai ter um congelamento homogêneo. Voltando, vamos lá, a gente já discutiu um pouco isso na aula passada. A gente então vai adotar qual é o tempo máximo aqui de congelamento? O tempo máximo de congelamento, o tempo de resfriamento, digamos assim, o tempo de resfriamento a gente chama, vai ser de 18 horas, né? 18 horas, sendo que cada hora tem 3.600 segundos por hora, então corta, igual, nós temos aqui 64.800 segundos, tá ok? Qual é o ΔT? O ΔT é igual a 10 menos 20, que é igual a 30 graus Celsius. Esse é o ΔT. Então, qual é a nossa taxa de resfriamento? Qual é a nossa faixa de ΔT de temperatura por tempo? Que é um Tzinho. É 30 graus Celsius dividido por 64.800 segundos.
64.800 segundos, que é 0,000463 graus Celsius por segundo. Tá? Então, em termos de carne, a gente tem que o calor total que eu preciso extrair dessa quantidade total de carne é Q igual a MCP, delta T de temperatura pelo Tzinho de tempo, que vai ser igual a 297.000 quilogramas vezes 3,238 kJ quilograma Kelvin vezes 0,000463 graus Celsius por segundo, que é esse último valor que a gente obteve aqui, é graus Celsius por segundo, tá? Então isso aqui vai resultar em uma taxa a ser extraída da carne de 445,22 kW. Tá bom? Esse aqui então é só o calor a ser extraído da carne. Vamos continuar então a aula 16. Eu sempre estou dividindo em duas aqui porque as aulas são realmente com um conjunto de informações muito massivo, né? O total de ventiladores, até aqui na aula 16, é parecido com a aula 14, né? Praticamente só se observa esses detalhes que eu lhe apresentei das médias, e isso daqui, na aula 17, a gente tem algumas mudanças interessantes, né? Então, o total de ventiladores lá eram de 25 ventiladores, estou chamando de VT de ventiladores. A potência por ventilador em torno de 2 cavalos, 1,5. Só vendo aqui se eu não mudei nada. 1,5 mesmo. Deu 37,5, é o que deu na conta aqui da calculadora. Então vamos seguir aqui o que eu anotei para passar para você essa aula. 1,5. Então a potência total é igual a 37,5 kW de ventiladores, né? Vê que é importante, né? A total de iluminação igual a 60 luminárias. Potência por luminária é igual a 0,12 kW. A potência total iluminação é igual a 7,2 kW. Tá? Nessa circunstância, após contabilizar utilizando tudo que a gente aprendeu de tópicos ali de isolação e transferência de calor, nessa situação especial, o calor de parede, teto e piso era igual a 22 kW. Nessa situação também eu tinha ali que a média de pessoas era igual a 15. E nesse caso a potência dissipada por pessoas nessa condição era 0,48 kW por pessoa. Considerando tudo, roupas que eles estavam utilizando, tudo ali, mas a velocidade do vento era alta e nos pontos onde eles mais trabalhavam. Esse número poderia ser bem menor do que se eles não trabalhassem ali bem perto da saída dos evaporadores. Naquela condição, né? Potência. Mas você já sabe como calcular isso.
potência total, pessoas, igual a 7,2 kW. Coincidiu, né, engraçado, a iluminação com as pessoas. São pessoas iluminadas lá. Então, o calor total, nesse caso aqui, eu vou ter 445,22 da carga térmica inicial da carne, mais 37,5 que a gente calculou de ventiladores, mais 7,2 que a gente calculou de luminárias, mais 22 transferido pela parede, teto e piso, mais 7,2 de pessoas. Tá? Então, aparece nas luminárias, aparece nas pessoas 7,2. O calor total, então, é a soma disso daqui, deu 519,12 kW. Tá bom, pessoal? É isso aqui. Então, só para você ter uma ideia, 519,12 kW, 520, vamos falar que 520 kW, praticamente meio mega, um pouco mais de meio mega, bastante, hein? Então, vamos olhar aqui a planilha. Conforme eu comentei com você, eu tomei esse cuidado aqui agora, para te mostrar isso lá. Muita gente utiliza só a temperatura final, agora você sabe fazer o correto. 10 era inicial, menos 20 a final, temperatura média calculada. Essa temperatura média foi utilizada para calcular todos os polinômios, depois multiplicado pelas frações dos elementos, calculado ele aqui. Aqui nós temos já igual lá em cima, 10 e menos 20, o ΔT sobre S. E aqui o valor da carne. Aqui nós temos o total dissipado por ventiladores, iluminação, teto, pessoas. 520 aproximadamente, 519,19%. 11,9%. 519,119%. É isso, quilowatts, é isso que deu aqui no cálculo da carga térmica. Perfeito, pessoal? Então, até aqui você já sabe, pelo que você aprendeu na aula passada, né? O que você aprendeu na aula passada já está bem aqui definido para você em mais um exemplo de como se utiliza o método de Choi-Oaks, né? Utilizando os polinômios deles para fazer esses cálculos. Agora, na próxima aula, você vai ver então a segunda parte da planilha dessa aula 16, onde vai completar o cálculo da câmara frigorífica para a carne bovina, com algumas particularidades interessantes, tá bom? Por conta da condição. Obrigado, pessoal. Até